Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Que bom que você está aqui conosco para nós fazermos juntos mais um estudo. Estamos comentando sobre temas que são até um pouco difíceis, mas eu espero que pela graça de Deus eles já tenham sido simplificados, estejam, ficando mais fáceis da gente compreender essa questão do amor de Deus. E estávamos tocando na semana passada sobre um tema muito especial, que é o tema do livre-arbítrio, falando sobre as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas e também como Deus nos guia no meio de um mundo que às vezes é tão difícil de estar com tanta coisa acontecendo, mas Deus tem um caminho melhor, ainda que passemos por dificuldades. Essa semana nós vamos dar uma avançada um pouco. Uma avançada eu falo no tema, porque em termos históricos nós vamos voltar muito no passado e ver como essa questão do livre-arbítrio para Deus e para nós ela é tão importante, falando sobre como que se iniciou esse grande conflito que é chamado de conflito cósmico. Para que a gente possa fazer isso, nós estamos aqui muito bem acompanhados pelo nosso querido irmão Samuel, lá de Serrania. Manda um abraço, Samuel, o pessoal que está em casa. Olá, não sei que horário você está assistindo aqui a nossa discussão, né? Mas eu fico muito feliz de te ter aqui. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Amém. E o nosso querido irmão Gilberto. Gilberto, manda um abraço pro pessoal. Olá, um forte abraço, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Amém. Bom, para que a gente possa começar então, falar desse tema assim, que é um tema complexo, né? Não é um tema assim tão simples. Vou pedir aí, Samuel, você pode fazer a oração inicial pra gente? Sim. Nosso bom Deus que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos em tua presença, agradecidos porque o Senhor tem nos dado sabedoria para entendermos o teu propósito por trás de todo esse conflito que nós vivemos. Pedimos que nos dê sabedoria para compreender o tema de hoje e que a tua presença seja constante no meio de cada um de nós. Nada disso merecemos, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, hoje a nossa lição, como disse, vai tratar dessa questão do conflito cósmico. É uma questão, digamos assim, complicada da gente entender, porque a nossa mente humana ela é muito pequena e será um tema difícil de entender até no céu. Nós vamos passar um bom tempo, o Espírito de Profecia comenta sobre isso, nós vamos passar um bom tempo para que Deus nos explique, provavelmente com imagens, vídeos e coisas do tipo, para que nós consigamos, depois de muito tempo nos alimentando aí das folhas e do fruto da árvore da vida, para entender como que foi que isso começou, como que isso tudo passou. Mas o fato é que o tema do pecado, ele é um tema fundamental para a gente, porque a grande justificativa de nós estarmos aqui, como nós falamos semana passada, não é o medo do inferno, mas é o amor a Jesus Cristo, que fez justamente, nos deu uma providência, um presente maior do que qualquer um presente que a gente poderia receber, que foi a salvação. E nós vamos começar a falar sobre isso. O verso para memorizar já diz, aí, Gilberto, a nossa primeira promessa que Deus fez ao ser humano, aqui na terra, que é Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, queria começar com vocês aí nessa parte de introdução. Gilberto, se quiser começar falando Sim. justamente sobre isso. Gilberto, o que é esse tal desse grande conflito cósmico? O que é isso aí? Muito bem, esse grande conflito cósmico, é um conflito entre Deus e Satanás, E esse verso para memorizar aqui, que o irmão citou em Gênesis 3,15, é considerado por alguns teólogos como o proto-evangelho, ou seja, a primeira referência ao Redentor, que é Jesus Cristo, E nós vemos aqui que a tradução do hebraico para descendência, semente, da palavra zerar, ela pode significar semente, descendência ou filho. Então esse texto se refere aqui, indica que a descendência da mulher, o descendente da mulher, iria derrotar Satanás esmagando a cabeça da serpente. E a gente vê o detalhe nesse texto que fala
que ferirá a cabeça e o inimigo ferirá o calcanhar, né? A cabeça é um ferimento de morte, e já no calcanhar não, é um ferimento leve, né? Geralmente quando você machuca o calcanhar, vai ferir no calcanhar, é uma coisa leve que não tem maior consequência. Agora na cabeça indica que é um ferido de morte, indica que o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, irá pisar e esmagar a cabeça de serpente, que é Satanás, né? Tem algum comentário, Simão? O que eu achei interessante de tudo que nós vimos aqui nessa introdução é o seguinte, que Deus ele tem poder. E ele poderia ter optado por simplesmente falar, eu vou destruir tudo isso que está causando esse desvio na perfeição, que é o pecado, que é o que nós não conseguimos compreender. Vamos falar sobre isso ao longo do estudo. Mas Deus ele opta por dar a oportunidade de o universo ver o porquê que o pecado tem que ser destruído. E o verso ele mostra isso, que vai ser necessário o próprio Deus se ferir. O próprio Filho de Deus era necessário de ser ferido para que se ferisse de morte o pecado. Porque é uma promessa que aconteceu lá no comecinho ainda, Gênesis, capítulo 3, mas quando fala ali, vai ferir a cabeça do inimigo de Deus, que a gente, muito bem explicado pelo irmão Gilberto, que a gente sabe que é o inimigo de Deus aqui, e a mulher vai ter apenas uma ferida no calcanhar, quer dizer o seguinte, vai machucar, vai ter uma ferida ali, mas isso vai passar. Mas é necessário que haja ferimentos, que haja marcas, e essas marcas elas vão ser eternas, tanto no meio da igreja de Deus, quanto no próprio Jesus, que já passou por esse mundo, e levou marcas da sua vinda aqui, para que haja perdão dos pecados e um certo momento que nós iremos ver esse conflito se encerre. E aí a gente começa então, queria continuar com você mesmo, Samuel, que você comentou sobre isso, que na parte aqui de domingo vai começar a nos dar essa ideia. Olha, Deus é todo poderoso, isso já ficou claro nas últimas lições. Deus conhece, ele já sabe as coisas que se passaram, ele conhece o presente e conhece o futuro. Então, ele sabe tudo o que vai acontecer. É claro que Deus coloca sobre si limites, ele não vai interferir nas nossas escolhas, porque isso fere o livre-arbítrio, mas ele sabe que se eu for por este caminho, o resultado será esse. Né? Eu fico imaginando, Deus deve ver as nossas vidas, né, como um grande tabuleiro que tem diversas teias e possibilidades, e ele conhece cada possibilidade, mas ele deixa que nós escolhamos isso. Só que quando o mal se iniciou, Deus tinha essa opção de falar, estalar o dedo, acabou. Reiniciar, né? Morre todo mundo. Vamos fazer do zero. Mas ele não fez isso. E a Bíblia traz, inclusive, esta passagem, que é a passagem de um senhor que tinha uma fazenda e uma pessoa veio e semeou o joio ali. O que a gente pode tirar dessa parte? Então, Deus ele é amor, Deus ele é justiça, e Deus ele usa esses dois lados controversos de uma forma muito sábia. E como conta na parábola, foi esparramada ali a semente boa, e veio o inimigo e esparramou a semente má. Uma semente que criou ali o joio e que ia trazer consequências depois na plantação. Mas o dono, que representa Deus daquela plantação, o que ele fala? Deixa que cresçam juntos. Deixa que cresçam juntos para que não haja dúvidas e não se aconteçam injustiças. Para que não se arranque trigo achando que é joio, ou que fique algum joio no meio do trigo mesmo arrancando agora. E esse tempo que Deus tem dado para que o mal prospere, é meio estranho, né? Deus dá um tempo para que o mal prospere. Ele é justamente para isso, para que não haja dúvidas, não apenas aqui na Terra, mas em todo o universo, de que Deus ele é justo. Então Deus ele permitiu. Deus ele é atemporal, como você disse, ele sabe de tudo. Deus não está preso ao tempo como nós. Ele é perfeito, ele é dono de tudo e ele é atemporal. Mas ele se priva de usar desse poder, desse poder, de tudo isso que ele tem, para poder não ferir o que nós vimos na última semana, que é o livre-arbítrio de cada um. Ou seja, com todo o poder de Deus, ele jamais vai combater as ideias humanas, as ideias pessoais de cada ser humano por meio do seu poder. Ele quer que nós acompanhamos ele por amor.
é mais ou menos o que mostra também nessa parábola do joio e do trigo, que foi a referência de domingo, que ele deu tempo para que cada coisa apareça e ali pudesse haver a separação no momento certo. Eu gosto até de dar um exemplo do seguinte: todos nós em algum momento já fomos injustiçados. Imagine você está sendo injustiçado e o que você faz? Vai brigar? Vai criar confusão? Vai arrumar algum problema? Não. A melhor coisa a fazer é manter-se em silêncio e deixar que o tempo mostre. E é exatamente isso que Deus tem feito em relação ao ser humano. Tem deixado que o tempo corra para que a justiça prevaleça, para que aqueles que foram justos sejam salvos e para que o pecado seja destruído com todos aqueles que prefiram viver em pecado. Quer comentar uma coisa dessa parte, Gilberto? Sim. Fica evidente aqui nessa parábola, né, do joio, a questão aí do grande conflito, né, entre Jesus e Satanás. Enquanto Deus, né, ele semeia boas sementes, né, do outro lado está o inimigo semeando o joio, quer dizer, tentando atrapalhar, tentando conflitar com as ações de amor, de misericórdia de Deus, né? Então fica claro para nós aqui a questão que o tempo todo há um grande conflito. Nós estamos vivendo um grande conflito. Isso nós precisamos entender, né? Que às vezes as pessoas não se tocam, não percebem a gravidade que nós estamos vivendo hoje. As escolhas que nós fazemos estão envolvendo aí decisões para a eternidade ou não, dentro do contexto do grande conflito. E eu acho interessante o que você falou, Gilberto, né? O Samuel também comentou. Nós temos um livro que chama O Grande Conflito, né? Sim. E o Espírito de Profecia fala que o nosso mundo, ele é um palco. Né? Ele é algo que está sendo apresentado para o universo inteiro, para que fique claro o que acontece quando existe num mundo o pecado, né? Quando se afasta da lei de Deus. Inclusive o livro de Jó comenta sobre isso, né? Sobre os outros mundos que não pecaram e que estão vendo tudo que está acontecendo aqui no nosso planeta. E aí, Gilberto, a parte de segunda, ele vai falar justamente sobre isso. Então a gente vai voltar um pouco, não a estaca zero ainda, mas a gente vai voltar bastante aqui no tempo para falar sobre a origem desse conflito do mal aqui na Terra. Bom, todo mundo sabe, né? Isso mesmo as pessoas que nos assistem que não tem pouco contato com a Bíblia, sabe que o cristianismo se apoia nessa ideia de que havia um mundo que era perfeito, e aí, né, o ser humano foi lá e comeu o fruto, e aí Deus mandou para fora, e coisas desse tipo. Mas a lição ela vai trazer mais do que isso, né, Gilberto? Como foi, então, que esse conflito se iniciou aqui na Terra, nesse mundo que a gente chama de Terra? Muito bem. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, o Senhor diz que tudo o que ele fez, quando ele terminou toda a sua obra, ele diz que tudo o que ele criou era bom. Portanto, Deus não criou o mal. Ele não é originador do mal. Mas como que isso veio aqui para a Terra? Muito bem, Gênesis 3, do 1 a 7, também Apocalipse 12, 9, vai falar do grande conflito, principalmente o versículo 9, vai falar que Satanás foi atirado aqui para a Terra, aqui para o nosso planeta Terra, né? Então o mal chegou em nosso mundo através de um tentador que veio disfarçado, que disfarçou de uma serpente. Lembrando que naquela época, irmãos, a serpente, ela não rastejava. Se nós lermos na Bíblia lá, nós vamos ver que ela foi condenada a rastejar depois do pecado. Então, antes, o que ela fazia? Ela andava? Não, ela não andava, ela voava. Nós lemos o livro História da Redenção, o livro profético História da Redenção. Ellen White, ela escreveu detalhes sobre como que era a serpente antes do pecado. Era um animal bonito, com pele polida igual ouro, né, que voava de uma árvore para outra. Então, esse animal foi usado por Satanás e tentou Eva, e que ela pecou e levou o marido também. O marido tomou a decisão também de pecar naquela situação. Interessante, irmãos. Aqui tem muitas implicações. Não vai dar para falar tudo por causa do tema. Algumas eu vou ter que falar. Por exemplo, alguém já viu uma serpente falar, mesmo agora, depois do pecado? Alguém viu uma serpente falar? E eu creio que não, porque se vir, vai sair correndo, né? Com certeza. Então, serpente não fala. Por que falou ali? Falou justamente porque Satanás a tomou, né? Usou a serpente para falar. Ali, irmãos, foi a primeira sessão espírita da história da humanidade.
Só que hoje Satanás não usa a serpente para falar, usa o próprio ser humano para difundir essa obra satânica que foi usada ali em primeiro com Eva, né? Então, aí a partir dali começou o primeiro pecado, porque a serpente conseguiu colocar dúvida no coração da Eva. Aquele desejo que Satanás tinha lá no céu de ser igual a Deus, ser semelhante a Deus, ele vem e coloca no coração de Eva. Não, se você comer, você não vai morrer, né? Deus fala claramente, é certo que morrerás. Satanás, através da serpente, fala, é certo que não morrerás. Coloca a dúvida ali no coração de Eva e fala, se você comer, vão se abrir os olhos, você será como Deus. Quem queria ser como Deus? Satanás. Agora ele passa essa ideia para Eva, que vai abrir os olhos, que vai ser melhor e tal. Ou seja, um engano, né? Como é típico aí de Satanás. Então, o pecado chegou dessa forma, né? Chegou através do tentador que enganou Eva, né? Com as suas artimanhas, usando um animal lindo daquela época, e por consequência o marido também pecou, e dessa forma entrou o grande conflito aqui nesse mundo por causa desse ser. Quer comentar uma coisa, Simão? Então, muitas vezes, e há até teólogos que defendem essa ideia de que o conflito ele é local, ele é na Terra. Só que a lição ela deixa claro que o conflito ele não é apenas na Terra e ele não começou na Terra, né? Ele teve um princípio no céu. Sim. Vou parafrasear aqui. Imagine você aí, dono de uma grande empresa, e você chama o seu melhor amigo, aquele que conviveu com você, para tomar conta dessa empresa para você. E de repente você descobre que esse melhor amigo está pegando e está te roubando, está destruindo a empresa. Seria decepcionante, né? Na criação dos céus, ali, quando Deus criou tudo e ele criou os anjos, ele escolheu Lúcifer. Ele falou, olha, você vai ser o principal dos principais aqui. É você que vai tomar conta de tudo que está acontecendo aqui. Você vai ser o querubim cobridor, como diz lá em Ezequiel. Mas o que Lúcifer fez? Em vez de ser grato por isso, estranhamente, a lição deixa claro isso, de que não há explicação de como surgiu o pecado, e querer explicar é querer fazer de conta que o pecado não é tão ruim assim. Não há explicação. Esse pecado ele surge no coração do inimigo de Deus. E ele começa, a partir dali, a fazer o quê? Plantar ideias ruins a respeito do seu próprio Criador, a respeito daquele que deu a oportunidade de ser o maior dos maiores. Imagine, na linha sucessória ali, tirando a Trindade, Lúcifer era o maior de todos. Os anjos obedeciam Lúcifer, não o adoravam. E ele, mesmo assim, decidiu se contaminar. E eu achei interessante esse decidiu por quê? Porque o pecado é uma questão de escolha. Ele é fácil de vencer? Não. Mas é uma questão de escolha. Então eu tenho que escolher todos os dias, constantemente, não cair em pecado. E como foi citado aqui, já nós não somos apenas nós que estamos aqui convivendo com o pecado. O universo todo, ele vê o que acontece aqui. É um conflito cósmico. Esse conflito, em certo momento, custou a vida do Filho de Deus, que é algo muito pesado. Eu acho que em outras sessões já disse isso, que sempre que eu toco nesse assunto, é algo muito duro você imaginar que foi necessário o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus morrer para a salvação do ser humano. E tudo isso começou porque em algum momento, sem explicação nenhuma, alguém que foi criado por Deus para ser o maior dos maiores entre as criaturas, decidiu se tornar maior do que o seu próprio Criador. E nesse ponto eu queria entrar aí, já que você comentou, qual foi a lição fala, né? A Bíblia, a lição, né? A Bíblia fala em Ezequiel 28 e Isaías 14. A gente não vai ler aqui tudo, porque é muito grande, mas eu queria que você fosse comentando aí, Samuel, enquanto eu abro aqui, qual foi o sentimento que houve então no coração de Lúcifer para que ele fizesse o que fez? Porque Gilberto já comentou, né? Aqui a gente está falando, agora a gente voltou um pouco mais no tempo, a gente não está falando de terra mais, a gente está falando de céu, do céu onde nós vamos morar. Um lugar que não tinha pecado, não tinha morte, não tinha coisas ruins, o trabalho era um trabalho alegre, feliz, a presença de Deus estava lá todo o tempo, ninguém morria, todo mundo tinha saúde, tudo. E aí, o que se passou, então, no coração? É claro que a gente não tem como descrever 100% e não vai conseguir. Mas
Como que a gente pode resumir isso em poucas palavras? Assim, o que aconteceu no coração de Lúcifer para que ele tivesse essa ideia que você falou aí? O pecado surgiu ali. Como a lição deixou claro, não se tem explicação para o pecado. Mas duas coisas elas se destacam, que assim Lúcifer teve muito, que foi o orgulho. Eu sou maior que todos, mas eu ainda não sou maior do que quem me criou, mas eu posso ser maior. Se eu estivesse no lugar dele, eu vou ser melhor. E esse orgulho, como eu já citei aqui dessa forma, como eu falei, é carregado de inveja. Opa, eu vou fazer melhor. Eu vou, estando no lugar de Deus, vou fazer muito melhor. Essas regras aí, de fazer isso, ou de fazer aquilo, ou de ser de tal forma, ou de ser daquela forma, eu vou fazer muito melhor do que isso. E ele deixa de ser um ser de luz, justamente por causa disso. Ele é reconhecido como estrela da manhã, filho da alva. São sinônimos de muito esplendor, de muita glória. E ele preferiu trocar tudo isso por orgulho e por inveja. Inveja daquele mesmo que criou ele, do próprio Deus. Acho que o Gilberto vai querer comentar, né, Gilberto? Que a lição fala de uma coisa aqui, porque o versículo aqui em Ezequiel 28, versículo 16, ele começa falando, né? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Essa palavra comércio pra gente não faz muito sentido, né? Mas a lição comenta. O que é esse comércio aí? Esse comércio que esse querubim fez, né? É uma calúnia. Calúnia, né? Caluniou a Deus diante dos anjos, né? Ele chegava em cada um dos anjos e ia falando que o governo dele seria melhor, que o governo de Deus não é bom e tal, que a lei de Deus é penosa e tudo mais. E, infelizmente, de cada 3 anjos, um deu ouvido a eles. Está lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Pode ler o capítulo 12, a gente vai conferir lá que houve esse problema. Então, ele fez um comércio, uma calúnia, tentando convencer os anjos a ficar do lado dele e destronar Deus. Porque o desejo desse querubim era ser adorado. Em última instância, ele queria tomar o trono de Deus. Quando ele diz lá na Ezequiel, né? Na Ezequiel, serei semelhante ao Altíssimo. Essa semelhança é em adoração. Ele queria ser adorado. O irmão falou bem, ele era o primeiro anjo do céu, era o líder do coral angelical, era uma pessoa assim especial, ficava do lado de Deus, é um querubim cobridor, né? O querubim é aqueles anjos de 4 asas, era um querubim cobridor e, no entanto, nasceu esse problema no coração dele de inveja, que ele queria muito mais. Nós não estou satisfeito assim, eu quero muito mais, eu quero ser semelhante, quero ser adorado, porque quando Jesus chegava, o Espírito Santo, Deus, eles eram adorados. Já o Lúcifer não, ele é criatura, né? Esse anjo, esse querubim, ele era criatura, ele não era adorado. Então ele queria ser adorado também. E é esse que foi o grande problema dele lá. E eu acho só importante pontuar aqui, antes da gente avançar, é que essa palavra, né, que ele falou que a Bíblia traduziu como comércio, mas o original hebraico é calúnia, que a gente confunde muito no Brasil calúnia e difamação, né? Difamar uma pessoa é você atentar contra a honra, algo subjetivo que ela considera importante. Então, sei lá, o Samuel chega pra mim e fala assim, o Lucas é feio. Beleza, ok, o Lucas é feio, é algo que atinge a minha honra, mas ele não imputou nada que vai contra a legislação. É algo que eu acho ruim. Tem uma pena pequena. Agora, calúnia é você imputar crime. Seria eu chegar assim e falar, olha, esse copo aqui o Samuel roubou do Gilberto. Ele roubou, isso é crime. Então o que Satanás fez foi literalmente imputar a Deus coisas que ele não tinha feito. Que era isso que você falou, né? De que Deus era mau, de que Deus tinha criado um ser que era um ser, um robozinho, que era pra ficar falando, eu te amo, Senhor, eu te amo, quando na verdade ninguém tinha direito à escolha, ninguém podia fazer nada. Então, ficar falando que o governo dele seria melhor, porque o governo de Deus era cheio de problemas, né? Então, imputando coisas aí que Deus, obviamente, não fez, né? Exatamente. E aí a gente entra nesse grande ponto, né, Gilberto? Que aí pode deixar o Samuel falar também, né? Que é a questão do se você me adorar. Qual que era a grande vontade de Satanás desde o início? Isso fica muito evidente na
nas tentações que ele fez a Jesus no deserto, né? Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Sim, ali Mateus 4, né, capítulo 4, do 1 a 11, existe ali um grande conflito entre o verdadeiro Senhor desse mundo, né, e o usurpador, que é Satanás, né? Foi ali na tentação, nas 3 vezes que Satanás investiu contra Jesus, né? No momento que ele estava ali há 40 dias jejuando, se preparando aí para começar o seu ministério. Então o tentador se aproxima e faz 3 tentações. A primeira tentação que ele fez foi justamente para que Jesus transformasse as pedras em pães. Veja bem, Jesus estava ali 40 dias jejuando, né? Obviamente estava com fome, porque está 100% homem, 100% Deus. Então ele estava com fome, evidentemente, né? E Satanás então tenta Jesus a que ele pudesse transformar a pedra em pães, né? E Jesus usa algo que nós devemos usar sempre, a palavra de Deus para se defender. Ele responde para Satanás: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Sai da boca de Deus. Então essa foi a primeira tentação. Você vê aí a evidência aí desse grande conflito. E depois então vem a segunda tentação, que Satanás agora viu que Jesus usou a Bíblia. O que ele faz? Eu também vou usar a Bíblia para tentar Jesus, né? Então ele leva Jesus para um lugar alto, na visão ali do pináculo ali, e diz: se você realmente é o Filho de Deus, se você é Jesus, atira daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, que eles vão te guardar. Né? Realmente está escrito isso na Bíblia? Está escrito, se não me engano, Salmo 91, está escrito lá, né? Que dará ordem aos anjos, sim, mas também Jesus se defendeu falando aqui: não tentará o Senhor teu Deus, não é porque nós sabemos que o anjo acampa ao redor daqueles que ama a Jesus e os livra, nós vamos nos jogar na frente de um veículo, por exemplo. Não é verdade? Ele é tentar a Deus, né? O anjo realmente guarda, sim, né? Nos momentos que nós necessitamos de auxílio dele, não em tentações, né? Em provocações. Então essa foi a segunda tentação. E a terceira e mais ousada, olha a ousadia de Satanás. O que ele fala para Jesus? Ele mostra para Jesus o reino desse mundo, as riquezas, a glória desse mundo, e fala para Jesus o seguinte: olha, se prostrar, me adorar, te darei todos esses reinos. Agora, imagina uma coisa, veja bem como é que ele inverteu a questão aí dentro desse grande conflito. Quem que criou todas as coisas? Deus. Foi Deus, né? E lá no livro de João, no capítulo 1, fala que tudo foi criado por Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora Satanás usurpa, né? É como se fosse dele, e oferece para Jesus, em troca de Jesus o adorar. Né? É muita ousadia de Satanás, né? Ele tinha o desejo de ser adorado a qualquer custo, e Jesus responde claramente para ele, dentro da palavra de Deus: adorarás somente o Senhor teu Deus, né? Então Jesus se defendeu usando a palavra de Deus, mostrando um exemplo para nós que nós devemos usar a palavra de Deus, que é o único meio que nós temos para nos valer contra Satanás. Usar a palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus. Não é? E aí, Samuel, essa ideia do se você me adorar, será que ela mudou? Ou Satanás ainda usa métodos semelhantes até hoje? Ele só muda a forma de falar. Mas desde o céu ele usa a mesma técnica para acusar Deus. Como eu disse no meu comentário, a base de tudo para Satanás é o orgulho de todo o poder que ele tem, porque não lhe foi tirado o poder mesmo ele tendo caído, e a inveja. Nas tentações, como foi dito, todas ele busca ser igual a Deus, ele busca adoração, que é algo que se dá apenas a Deus, apenas a Trindade. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que para mim a base de todo esse conflito é o seguinte: Satanás ele não mente descaradamente, mas ele conta meias mentiras misturadas com meias verdades, meias interpretações corretas com meias interpretações incorretas. Eu vou falar apenas o que me convém e o restante eu escondo. Quando nós ouvimos mentiras absurdas, é fácil de identificar, mas as mentiras misturadas, elas são difíceis. E hoje em dia muitos estão aí justamente fazendo essa mesma obra do inimigo de Deus. Então a gente tem que se firmar aqui, ó.
na palavra dele, para que a gente possa falar de acordo com a vontade de Deus, primeiramente. Segundo, para que a gente não fique dando atenção a meia-verdades, porque em meias-verdades tem também meias mentiras. E o grande contador de meias-verdades e meias-mentiras não é Deus, é o inimigo dele. Então, adoração só a Deus, encerrando essa questão da adoração. O conflito cósmico, ele existe e vai existir por muito tempo. E só aquele que deu tempo, voltando lá no início da lição, só aquele que deu tempo para o joio crescer junto com o trigo é capaz de separar quem é joio e quem é trigo. E basta a mim tomar a decisão do que eu quero ser. Porque se eu decidir ser o trigo, Deus tem algo muito grande preparado para mim no final de todo esse conflito. Mas se eu decidir ser o joio, infelizmente tem coisa ruim que vai acontecer para mim. Basta eu entender isso. É um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo é um tema que fala sobre a minha própria salvação. E quando se fala de salvação, o único desejo que eu tenho é que meu Jesus volte logo e me leve para o céu, porque infelizmente esse conflito, os que mais sofrem somos nós, seres humanos, porque nós estamos como moeda de disputa entre as forças do bem, quem nos criou, que é Deus, e as forças do mal, as forças do inimigo, que é quem quer nos usurpar, para, no final, levar as consequências terríveis que esse conflito trará para aqueles que não estiverem com Deus. Para a gente terminar, nosso tempo já está acabando, pode começar com você mesmo, Samuel, depois eu vou deixar que vocês façam esse último comentário, então, sobre a parte de quinta-feira, falando então sobre a natureza desse conflito. Porque o que é que acontece? Nós sabemos que Deus é infinitamente maior em poder, em questão de exército, porque Satanás, como o Gilberto falou, levou um terço dos anjos, mas 2 terços ainda ficaram ao lado de Jesus. Fora os outros mundos, fora a questão do poder, fora todas as outras questões que nós sabemos que Deus é maior do que Satanás. E se Deus quisesse, ele tinha acabado, como nós falamos, no primeiro momento. Na hora que Satanás desenvolveu aquele primeiro sentimento de orgulho, Deus já tinha falado, chega, parou aqui. Mas ele não fez isso. Então, se a natureza desse conflito não é uma natureza de embate de poderes, mostrar quem é mais poderoso, o que a gente pode concluir então? Qual que é? Por que Deus permite que todas essas coisas aconteçam então? Samuel, pode começar aí, deixo com vocês agora. Então, esse conflito, ele é um conflito que envolve todo o universo, é algo grandioso, é algo que envolve Deus e a maior das criaturas de Deus, mas qual que é o objetivo principal desse conflito? É eu, é você, somos nós, é você que está assistindo. A decisão nossa é o que vai ser o resultado desse conflito. O conflito, ele é justamente o inimigo de Deus acusando Deus de querer ser bajulado, porque Deus ele pede adoração, não bajulação, que é totalmente diferente. E que Deus ele quer tudo para ele, que ele criou robozinhos, como a gente já disse aqui. E Deus dando tempo, por outro lado Deus está dando tempo para que isso fique provado que não é verdade. O conflito tem tudo isso. Mas as consequências são para o universo? Não, as consequências são pessoais. É algo muito estranho de você pensar algo que envolve todo o universo, é pessoal para mim, a decisão minha, o que eu vou fazer, as decisões que eu tomo. Então, quando eu olho para todo esse conflito, eu vejo o seguinte: Deus ele tem cuidado com suas criaturas. Se for para olhar para mim, Samuel, pecador, aquilo que eu sou, se eu fosse Deus, eu já tinha me destruído. Mas Deus ele é misericordioso. Ao contrário do que o inimigo de Deus fala, que ele é alguém que é cheio de ego, ele é ao contrário disso. Ele é misericordioso. E com todo esse conflito acontecendo, ele tem preservado a minha vida e tem preservado a nossa vida e nos dado a cada instante oportunidades de fugirmos de todo esse conflito e fazermos aquilo que é a vontade dele. Basta eu, você querer fazer o que é correto ou não. Está na mão minha a decisão do resultado desse conflito para mim. Porque o que Deus vai fazer ao final de todo esse conflito é apenas confirmar a minha decisão. Se é estar ao lado dele ou estar ao lado do inimigo dele. Muito bem. Jesus, ele se referia a ele, né, Satanás, né? Lá em João 8,44, como o mentiroso pai da mentira. Vai ser mentiroso pai da mentira. Como é possível, então, um conflito entre Deus e Satanás, né?
como foi questionado aqui, por que então que não destruiu Satanás logo no começo e pôs fim a todos esses problemas que viriam com Satanás até os dias que nós estamos vivendo, né? O que acontece? A acusação foi de que Deus era injusto, né? Que o governo dele não era bom, não era de amor, né? E justamente o que está sendo provado aí é o contrário, né? O tempo que Satanás está tendo é justamente para Deus mostrar para o universo todo que ele é amor, né? Porque se Deus tivesse simplesmente destruído Satanás ali no primeiro momento, o que as criaturas iam pensar? Nossa, se nós for contra Deus, eles vão nos destruir. Então nós temos que ficar obediente com ele de qualquer maneira. Não, mas a lição passada falou sobre o livre-arbítrio, né? Falou sobre o livre-arbítrio. Então nós sabemos que Deus nos dá a opção de nós fazermos a nossa escolha. E é preciso ter esse tempo para mostrar para o universo todo qual que é o governo. Isso aqui que está sendo o governo de Satanás. Nós sabemos que o mundo está na mão de Deus, mas o príncipe desse mundo é Satanás. Ele é que está arquitetando tudo. Então essa violência que a gente vê, todas essas coisas, não é obra de Deus, é obra do inimigo. Mas é necessário acontecer para provar realmente que o governo de Satanás é um desastre, né? Aí sim, depois, no final, depois de tudo provado, todos os casos resolvidos, aí sim Satanás vai ser condenado, vai ser julgado, e aqueles que se arrependeram de seus pecados, aceitou Jesus como Salvador, vai estar lá dentro da cidade santa, enquanto os outros vão queimar do lado de fora, né? Haverá fogo e ranger de dentes. Mas o que nós temos que saber hoje é quem que nós vamos dar ouvido, né? Nós vimos ali desde o começo da lição o problema que houve ali com Adão e Eva, né, que deram ouvidos a Satanás. E hoje, quem que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo a Deus ou estamos ouvindo a Satanás? Nesse grande conflito, nós temos que tomar nossas decisões. Então, que nós possamos tomar nossa decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceitá-lo como Senhor e Salvador, fazer aquilo que está dizendo na palavra, cumprir a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, para que nós possamos ter direito à árvore da vida, ao mundo sem pecado, sem dor, sem morte. Esse é o que Deus tem preparado para nós. Agora, se nós tomarmos a decisão errada e não aceitar Jesus, automaticamente nós estamos do lado de Satanás. E aí vai ser muito difícil. Vai ser choro e ranger de dentes. Então, que nós possamos tomar a decisão certa ao lado de Jesus Cristo. Pode parecer que é mais difícil, então talvez seja hoje. Mas amanhã vai ser um dia glorioso da volta de Jesus, que está por muito pouco tempo. Amém. Você faz a oração para a gente terminar então, Gilberto? Faço sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nos altos céus, nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra, através da lição da escola sabatina, que nos mostra o grande conflito, Senhor, e que lá nós devemos estar. Mais uma vez nós entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que Ele possa nos conduzir até a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos guarde, nos proteja, Pai, e que o Espírito Santo de Deus continue falando no nosso coração e guiando os nossos passos. Em nome de Jesus, que humildemente nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 E você, querido, querida que está em casa, se gostou desta lição, pedimos que você compartilhe com seus amigos, com seus parentes, seus vizinhos, né, para que mais pessoas possam ouvir então e conhecer sobre este grande conflito que nós vivemos hoje. Hoje nós falamos mais voltado para as questões celestiais. Na semana que vem nós vamos baixar este conflito agora para a nossa vida do cotidiano. Em que este grande conflito, então, afeta a nossa vida aqui na Terra? Como que as nossas escolhas afetam esse conflito? De que lado que nós estamos escolhendo, né, Gilberto? Sim. Estar do lado de Deus ou estar do lado de Satanás? Bom, para isso eu espero que você esteja aqui conosco. Agradecemos aqui ao Samuel e ao Gilberto que estiveram conosco, foram momentos muito bons. E desejamos a todos uma feliz semana e a você também. E que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida
Nos vemos semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.